A nova era que se abriu com o fim da Guerra Fria trouxe consigo um renascimento dos mercenários, na forma de empresas de segurança privada e empresas militares privadas, por vezes conhecidas apenas como exércitos privados. Tanto organizações estatais quanto não estatais frequentemente confiam em seus serviços, pois essas empresas são mais flexíveis, mais baratas, menos responsáveis e muitas vezes muito mais capazes do que os militares regulares. Os conflitos do século XXI, particularmente as guerras no Afeganistão e no Iraque, viram exércitos privados se envolverem em todos os níveis, desde o apoio logístico até as operações de alta intensidade, e uma das nações que mais se valeu da utilização de exércitos privados nesse período foi a Rússia. Mesmo que a Constituição russa estipule especificamente que todas as questões de segurança e defesa pertencem exclusivamente à alçada do Estado, o que tornaria o estabelecimento de empresas militares privadas uma prática ilegal na Rússia, existem várias lacunas jurídicas importantes que tornam essa existência possível. Embora indivíduos não possam servir como mercenários, as empresas estatais podem ter forças de segurança próprias, e através de uma rede geralmente densa de subcontratados, cidadãos russos acabam trabalhando como militares privados, apesar da proibição nominal. Uma outra solução utilizada é registrar as empresas no exterior, o que permite que as autoridades russas ignorem completamente as barreiras legais de seu próprio país, fazendo com que a maioria das empresas militares privadas russas prefiram recrutar exclusivamente cidadãos russos. E foi graças a essa estrutura que nasceu o Wagner Group. Suas origens podem ser traçadas até o tenente-coronel Dmitry Valerievich Utkin, um veterano da Primeira e da Segunda Guerras da Chechênia, que serviu nas Forças Especiais Russas e abandonou a carreira militar em 2013. Depois de deixar o serviço militar, ele começou a prestar serviços para o Moran Security Group, uma empresa privada fundada por veteranos militares russos, envolvida em missões de segurança e treinamento em todo o mundo, e com especialização em segurança contra a pirataria marítima. No mesmo ano, após a alta gerência do Moran se envolver na criação de outra organização, que foi batizada Slavonic Corps, e que tinha por função salvaguardar oleodutos e refinarias, Utkin foi enviado para a Síria para proteger esses alvos de imenso valor. Contudo, após uma desastrosa operação em outubro daquele ano em que Utkin esteve envolvido resultar na morte de 6 dos seus homens por ação de forças inimigas, ele decidiu abandonar a organização e criar sua própria, tendo como exemplo outras organizações ocidentais de sucesso, como a americana Blackwater. Desse modo, ele fundou o núcleo do que se tornaria o misterioso Wagner Group, para poder capitalizar de maneira mais eficiente o lucrativo negócio de companhias militares privadas. A empresa foi batizada com o nome de guerra de Utkin durante as operações na Síria, Wagner, um termo que por si era uma homenagem ao compositor clássico alemão Richard Wagner, o favorito de Adolf Hitler. Especula-se que a escolha deste nome por Utkin advenha de sua admiração pelo Terceiro Reich e a temática do nazismo, sendo o próprio associado a diversos grupos de orientação neonazista e recentemente tendo sido publicada uma foto sua mostrando tatuagens de insígnias da SS na base do pescoço e da Reichsadler, a águia da Wehrmacht, em seu peito. Embora Dmitry Utkin fosse o elemento fundador e primeiro comandante do Wagner Group, seu financiamento e controle supostamente pertencem a Yevgeny Prigozhin, um magnata russo que desfruta de laços próximos com o presidente Vladimir Putin. Conhecido como o chefe de Putin, Prigozhin é dono de uma cadeia de restaurantes no país que sempre recebe o presidente e dignatários estrangeiros, bem como uma série de outras empresas obscuras que são acusadas de interferirem em processos eleitorais de outros países para assegurar os interesses russos. Embora qualquer documentação oficial sobre o Wagner Group seja extremamente escassa, as ligações entre Prigozhin e Utkin foram comprovadas em 2017, quando este último foi confirmado como sendo o novo executivo-chefe do Concord Management, empresa de gestão de restaurantes de Prigozhin.
As primeiras ações armadas do Wagner Group aconteceram em fevereiro de 2014 na Ucrânia, quando a fuga do presidente Viktor Yanukovych para Moscou resultou no irrompimento de combates no leste do país por forças separatistas, e Putin ao mesmo tempo ordenou a anexação da península da Crimeia. Durante essa operação, que ocorreu quase sem resistência adversária, os mercenários do Wagner passaram a ser conhecidos como Little Green Men, ou Homenzinhos Verdes, por usarem apenas seus uniformes esverdeados sem quaisquer insígnias. Logo após a conclusão dessa operação, em 21 de maio, os mercenários foram enviados como reforço às forças separatistas em Luhansk, atuando ali nas mais diversas missões, desde as mais convencionais, como realizar ataques contra tropas ucranianas, a controlar cruzamentos de estradas e plantar explosivos. No começo de 2015, o Wagner Group deu apoio às forças separatistas na Batalha de Debaltseve, cidade localizada a sudeste de Luhansk, que seguia controlada por forças ucranianas. Comandados pessoalmente por Utkin, os mercenários foram engajados diretamente no centro dos combates, e apesar de múltiplas baixas entre mortos e feridos, conseguiram expulsar o inimigo em 18 de fevereiro. O próprio Utkin foi seriamente ferido, tendo um estilhaço de granada perfurado seu fígado. Alguns meses depois, o grupo foi enviado para atuar na Guerra Civil Síria, desembarcando em Damasco para prestar suporte às tropas de intervenção russas, que tinham por missão salvar da destruição o governo do presidente Bashar al-Assad. Num primeiro momento, o Wagner Group atuou na proteção de oleodutos, poços de petróleo e gás natural, mas gradualmente começaram a executar tarefas de maior relevância no conflito, com mercenários tomando parte ativa nas ofensivas russas. Atuando como mão invisível do Kremlin, o Wagner Group executou missões nas quais tropas russas oficialmente não deveriam se envolver, e sua grande importância foi reconhecida oficialmente por Moscou em dezembro de 2016, quando Dmitry Utkin e outros comandantes da organização foram condecorados com a Ordem da Coragem pessoalmente por Vladimir Putin. Um destacamento especial dentro do Wagner Group é a Força Tarefa Russik, considerada uma unidade de elite de sabotagem e reconhecimento, fundada em 2014 por Alexei Milchakov, militante de conhecidas raízes neonazistas que ficou famoso em 2011 por executar um filhote de cachorro, decapitá-lo e postar o feito em suas redes sociais. Milchakov foi formalmente acusado de práticas de crimes de guerra na Ucrânia em 2014, tendo supostamente cortado as orelhas de soldados inimigos mortos, já estando desde 2015 banido de entrar na União Europeia. Em 2017, uma gigantesca oportunidade surgiu para o Wagner Group, quando o governo sírio ofereceu-lhe um novo tipo de contrato. Damasco estenderia a organizações privadas que conseguissem conquistar e manter uma proteção eficiente de refinarias e infraestrutura de petróleo o direito de manter para si uma porcentagem dos lucros de sua exploração. Tal fato fez com que o Wagner Group fosse contratado por várias companhias russas para expulsar daqueles locais forças rebeldes anti-Assad, para reiniciar imediatamente a extração de petróleo. Graças a isso, eles puderam iniciar uma expansão sem precedentes. No início de 2016, o Wagner Group contava com cerca de 1.000 funcionários, número que depois subiu para 5.000 em agosto de 2017 e 6.000 em dezembro do mesmo ano. Com relação aos seus processos de recrutamento e adesão, o Wagner Group é profundamente criterioso acerca das pessoas que irão integrar suas fileiras. Em sua imensa maioria, os homens que integram o Wagner Group são ex-membros das Forças Especiais Russas e egressos da GRU, a Agência de Inteligência Militar Russa, com o restante sendo formado por chechenos e ucranianos, com média de idade entre 35 e 55 anos. A principal base do Wagner Group está localizada numa cidade chamada Molkino, no distrito russo de Krasnodar, num quartel pertencente ao Ministério da Defesa da Rússia, mas oficialmente sem ligações com o órgão, sendo reconhecido por Moscou como um centro de acampamento infantil.
Uma vez em treinamento, os recrutas não podem mais usar os serviços de redes sociais ou outros recursos da internet. Um dos critérios mais rigorosos para se tornar membro é a obrigação de se assinar um acordo de confidencialidade de 10 anos estabelecido entre as partes, e em caso de violação de sigilo, a empresa reserva-se o direito de rescindir o contrato do funcionário sem pagar quaisquer valores. Os funcionários da empresa não estão autorizados a postar fotos, textos, gravações de áudio e vídeo ou qualquer outra informação na internet obtida durante o seu treinamento. Eles também não podem revelar a ninguém a sua localização, se estão na Rússia ou em outro país. Celulares, tablets e outros meios de comunicação são confiscados pela empresa, e seu uso só é autorizado em horário determinado e com a autorização do seu comandante. Passaportes e outros documentos são retidos e, em troca, os funcionários da empresa recebem uma etiqueta de identificação sem nome, apenas com um número pessoal. O Wagner Group expandiu drasticamente as suas operações nos últimos anos, sendo visto em campo em Moçambique, Líbia, Madagascar, Sudão, República Centro-Africana, Venezuela e outras nações. Em 2017, o Wagner Group enviou cerca de 500 homens para reprimir revoltas locais contra o governo do ditador sudanês Omar al-Bashir. E na República Centro-Africana, eles deram treinamento às forças do presidente Faustin-Archange Touadéra, posteriormente guarnecendo as lucrativas minas do país e integrando a segurança pessoal da presidência. Após a invasão russa da Ucrânia em fevereiro de 2022, os mercenários entraram em cena mais uma vez. Diversas fontes apontam que homens do Wagner já haviam se infiltrado na Ucrânia semanas antes do início dos combates, agindo como sabotadores e reconhecedores para as forças russas, marcando alvos para ataques de mísseis e artilharia de campo. Outros reportes indicam que o Wagner Group planejou e executou sem sucesso missões de infiltração em Kiev para assassinar o presidente Volodymyr Zelensky, o primeiro-ministro Denis Shmyhal e o chefe de gabinete presidencial Andriy Yermak, e outras autoridades ucranianas também foram listadas como supostos alvos de assassinato. Além disso, segundo informações do general Stephen Townsend, responsável pelo Comando Americano da África, o Wagner Group iniciou o recrutamento de tropas naquele continente, com o objetivo de enviá-las para lutarem contra os ucranianos. Townsend acrescentou que essas unidades provavelmente seriam transferidas principalmente da Líbia, onde centenas de mercenários russos estão apoiando o marechal de campo Khalifa Haftar, o mais poderoso líder militar do país. Todavia, a estrutura oficial do Wagner Group continua um grande mistério, visto que todo o acesso a essa documentação é vetada pelo governo russo, e embora muitos especulem que a empresa é formalmente registrada na Argentina, outros acreditam que ela não possua uma identidade jurídica formal. Suas estreitas ligações com o Kremlin, suas ações em campo nos mais variados países e seus tentáculos que atuam no ciberespaço ainda despertam muita curiosidade e profundos questionamentos que permanecem sem respostas. O consenso é que hoje o Wagner Group é o maior exército privado de todo o mundo, atuando nos bastidores como força de ação rápida e impune do governo de Moscou. Gostou da história aí? Se você gosta do nosso trabalho e quer colaborar com o canal, pode fazer isso mandando um pix pra gente ou então colaborando lá no Apoia-se, porque dessa maneira você entra pro nosso grupo VIP do WhatsApp e discute as próximas pautas comigo. Eu já vou agradecendo a todo mundo que tá ajudando, mas em especial a esses camaradas aqui que são de primeira. E se você ficou curioso e quer comprar os livros que eu uso para fazer esses vídeos, vou deixando o link deles bem aqui embaixo. Por enquanto, assiste esses vídeos que eu selecionei para você, se inscreve aí no canal e badala o sininho para não perder as notificações quando eu postar mais vídeos. Eu vou ficando por aqui, agradeço novamente a sua audiência e aquele abraço da Sala de Guerra.